bem-vindos a mais esta videoaula no YouTube. É a nossa aula de número 2 sobre a civilização grega. Na nossa primeira aula, nós estudamos os dois primeiros períodos da Grécia. Estudamos o período pré-homérico e estudamos o período homérico. Nessa aula de número 2, nós estudaremos outros dois períodos da história grega. O período arcaico e o período clássico. Começamos nessa aula de hoje pelo período arcaico. E como você pode observar aqui no slide, o período arcaico é aquele período que corresponde ao surgimento da polis grega. A palavra polis é uma palavra utilizada pelos gregos para designar as suas cidades-estados. Nós estudamos na aula anterior e nós vimos que as cidades gregas, chamadas de cidades-estados, eram cidades independentes. Eram cidades autônomas, cidades autossuficientes, onde cada cidade tinha um governo próprio, onde cada cidade tinha sua própria economia, cada cidade tinha o seu próprio sistema político, seu próprio Deus protetor. Isso nos leva a entender uma característica que marca a política da Grécia Antiga, a descentralização política. Toda vez que você estudar uma civilização primitiva, que vê que ela está organizada em cidades-estados, entenda-se logo de cara que ela é marcada pela descentralização política. Isso acontece com a Fenícia, com a civilização cretense e com a civilização grega. Ok? No estudo sobre o período arcaico, nós estudamos as cidades-estados da Grécia. E é óbvio, como o foco dessa aula é o Enem, nós não estudaremos sobre todas as cidades gregas. Não nos interessa, já que nosso objetivo é o Enem. Então estudaremos sobre as duas mais importantes cidades gregas. Aquelas que foram protagonistas, a cidade de Esparta e a cidade de Atenas. Começaremos agora a falar sobre a cidade de Esparta. E quando nós falamos sobre a cidade espartana, tem duas características que são determinantes para efeito de Enem. Tem dois pontos que nós vamos dar ênfase sobre a cidade de Esparta: a estrutura política e social espartana. Apesar do nosso slide trazer primeiramente sobre a política de Esparta, nós vamos inverter um pouco a ordem para entendermos melhor. Vamos falar primeiramente sobre a sociedade espartana. E quando nós olhamos para a estrutura social de Esparta, nós a encontramos dividida em três classes sociais. Primeiro, os espartanos, depois os periecos e por último os ilotas. O primeiro deles, os espartanos, são aqueles considerados cidadãos. Os espartanos são descendentes dos povos dominadores, os dórios. Na Grécia, a cidade de Esparta está localizada na chamada Península Balcânica. Lá no finalzinho do período pré-homérico, para o início do período homérico, os indo-europeus, os arianos, invadiram e dominaram a Grécia. E os dórios dominaram a Península Balcânica. Uma característica que marca o povo dórico é que eles são militaristas, eles são guerreiros. E esse militarismo vai ser decisivo na organização política e social da cidade de Esparta. Vai ser um traço marcante na história de Esparta, o militarismo, que é uma herança da dominação dos dórios. Pois bem, acredita-se que os espartanos são descendentes dos dórios. E geralmente os descendentes dos dominadores formam uma classe dominante. Os dórios eram os únicos considerados cidadãos. Preste atenção nisso. Ter cidadania é ter direitos políticos. Se apenas os dórios tinham cidadania, quer dizer que somente eles tinham direitos políticos. Significa que apenas eles podiam votar, que apenas eles podiam assumir cargos públicos. Significa que eram eles que tinham o controle sobre o Estado espartano. Logo, formavam uma elite. E se eles formavam uma elite, na sociedade eles eram minoria. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento da história, a elite forma sempre a minoria. A classe dominante é a minoria. Logo, os dórios, a classe dominante, formavam a minoria na sociedade espartana. Abaixo dos dórios, nós vamos encontrar os periecos. Os periecos eram homens livres, mas que não tinham cidadania. Acredita-se que os periecos
sejam descendentes de povos dominados pelos dórios, mas que não ofereceram resistência. Logo, não foram escravizados, mantiveram a liberdade, no entanto, não têm cidadania. Quer dizer que não têm direitos políticos. Geralmente, na sociedade espartana, os periecos eram os comerciantes, eram os artesãos. Abaixo dos periecos, nós vamos ter os ilotas, que eram os escravos. Você vai encontrar algumas divergências entre historiadores sobre os ilotas. Alguns vão dizer que eram escravos, outros vão dizer que eram servos, mas como o nosso foco aqui é o Enem, para efeito de Enem, os ilotas eram os escravos. Quando nós falamos na escravidão do mundo antigo, nós encontramos nas civilizações clássicas, Grécia e Roma, o chamado modo de produção escravista. Isso quer dizer que a economia dessas duas civilizações, ela se baseava na mão de obra do escravo. E quando eu falo de escravo no mundo antigo, eu tenho duas modalidades de escravos. Eu tenho o escravo de guerra, que é o predominante, é aquele que foi dominado em campo de batalha, foi vencido e consequentemente escravizado. E eu tenho o escravo por dívida. O escravo por dívida é aquele indivíduo que contrai uma dívida, não pode pagar, então ele vai trabalhar como escravo para o seu credor até saldar sua dívida. Por que eu estou falando disso? Porque quando a gente vem aqui para a cidade de Esparta, esse escravo espartano, ele tinha uma peculiaridade em relação aos demais escravos do mundo antigo. Quando eu falo de escravidão no mundo antigo, o escravo ele era propriedade do indivíduo. Aqui na cidade de Esparta, o escravo ele era um escravo que era propriedade do Estado. Quando o cidadão espartano se casava, aos 30 anos de idade, ele recebia do Estado espartano um lote de terra, que era chamado de cleros, e uma determinada quantidade de escravos, que ia trabalhar para sustentar aquela família espartana. Logo, esse escravo, na cidade de Esparta, ele não era propriedade do indivíduo, ele era propriedade do Estado. Era uma escravidão estatal. Ela é diferente do restante do mundo grego. Pois bem, quando nós estudamos aqui a sociedade espartana, nós vamos verificar que uma característica marcante dessa sociedade é o militarismo. O militarismo é uma necessidade imposta na sociedade, tendo em vista que a elite espartana, os espartanos, eram uma minoria que exercia o domínio sobre a grande maioria, os periecos e os ilotas. Consequentemente, uma característica que marca a civilização espartana são as constantes rebeliões, especialmente escravas, contra a dominação dos espartanos. Logo, a manutenção de um exército forte, bem equipado, era uma necessidade para se manter o status quo da minoria sobre a maioria. O exército era indispensável para reprimir as rebeliões escravas e manter o domínio dos espartanos. Logo, toda a estrutura social de Esparta, toda a educação de Esparta vai ser voltada para a guerra. Quando uma criança espartana nascia, a primeira visita que ela recebia era de um grupo de anciãos que iria pegar essa criança, iria avaliar essa criança fisicamente, iria procurar qualquer deficiência física nela. Se ela tivesse qualquer defeito físico que a impedisse de servir ao exército, essa criança era sacrificada. Ela não poderia sobreviver. Caso a criança fosse perfeita fisicamente, a criança era entregue à família, e a família ia cuidar da educação dessa criança apenas até os 7 anos de idade. Quando a criança completava 7 anos, ela era entregue novamente ao Estado. E era o Estado que ia cuidar da educação dessa criança. Elas eram levadas para acampamentos, onde recebiam todo um treinamento militar, toda a educação voltada para a guerra. E ali ia ser formado um soldado, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista psicológico. O treinamento ia dos 7 até os 18 anos de idade. Quando o soldado completava 18 anos de idade, ele ingressava no exército. E ele ia servir o exército dos 18 até os 60 anos de idade.
Sendo que quando ele completava 30 anos de idade, duas coisas eram obrigatórias a esse cidadão espartano. Uma delas, ele era obrigado a participar da política. Com 30 anos, ele fazia parte da Assembleia Popular chamada Ápela. Uma outra coisa que era obrigatória a esse indivíduo, a esse cidadão, era o casamento. O casamento em Esparta era obrigatório por lei. Você não poderia ter a opção de se manter solteiro, de se manter casto. E por que você não tinha essa opção? O casamento era obrigatório porque havia uma necessidade por parte da elite espartana de se gerar filhos saudáveis, perfeitos, para servir o exército. Então você observa que a cidade, do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista educacional, ela se estrutura em torno do exército, em torno da guerra. Consequentemente, quando você estudar a sociedade espartana, a palavrinha que você deve dar ênfase é essa palavra aqui, militarismo. Quando a gente estuda a sociedade espartana, devemos lembrar dessa palavra, militarismo. A educação, a sociedade, ela era militarista, voltada para a guerra. A segunda característica que nos interessa aqui na cidade de Esparta é a estrutura política. E nós vamos encontrar três principais, não são as únicas, mas são as três mais importantes instituições políticas da cidade de Esparta. Primeiro, Esparta era uma diarquia. Isso quer dizer que a cidade de Esparta ela era governada por dois reis, que eram escolhidos entre as famílias mais ilustres de Esparta. Um desses reis tinha poder político-administrativo, era ele que presidia o Senado de Esparta, a Assembleia dos Anciãos, a Gerúsia, e o outro monarca tinha poderes militares. Era ele que comandava o exército de Esparta. Logo, Esparta era uma diarquia, porque era governada por dois reis. Além de ser uma diarquia, Esparta tinha duas assembleias com poderes legislativos. A primeira delas era a Gerúsia, uma assembleia elitista, composta por 28 anciãos, todos eles espartanos, que tinham poderes legislativos de elaborar as leis que regiam a cidade de Esparta. Esses 28 anciãos que compunham essa Gerúsia, eles eram chamados de gerontes. Era o senado da cidade de Esparta. Uma outra assembleia que nós temos aqui é a Ápela. A Ápela era a assembleia popular da cidade de Esparta. Era aquela assembleia composta por todo cidadão acima de 30 anos de idade. Aquilo que eu acabei de falar. Todo cidadão, ao completar 30 anos de idade, ele era obrigado a participar da Ápela. Mas observe um detalhe aqui. Quando eu venho observar, analisar as estruturas políticas de Esparta, primeiramente eu venho para a diarquia. Esparta era composta por dois reis, era governada por dois reis, e esses dois reis eram escolhidos entre as principais famílias de espartanos. Esparta tinha uma assembleia chamada Gerúsia, e a Gerúsia era composta por 28 anciãos, todos espartanos. E tinha uma assembleia popular chamada Ápela, da qual, apesar de ser popular, participavam todos os cidadãos acima de 30 anos. Olha só, todos os cidadãos. Mas em Esparta, era cidadão apenas o espartano. Isso quer dizer que para onde eu olho na política de Esparta, seja para a diarquia, para a Gerúsia ou para a Ápela, eu encontrarei apenas espartanos, isso mesmo. E os espartanos que na sociedade, eles eram maioria ou eram minoria? Certo? Eles eram minoria. Consequentemente, eu tenho todo o poder político e econômico também da cidade de Esparta concentrado nas mãos de uma minoria, uma elite. E todas as vezes que isso acontece, isso ganha um nome específico. Isso é chamado de oligarquia. A palavra oligarquia
é uma palavra de origem grega. Ela vem de dois radicais gregos, oligos e arquia. Oligos, que significa poucos, e arquia, que significa poder, governo. Ou seja, oligarquia, governo de poucos. Todas as vezes que você estuda uma sociedade, uma civilização, um país ou um período da história em que o poder político e econômico está concentrado nas mãos de uma minoria, isso é chamado de oligarquia. Um exemplo clássico que nós temos aqui é quando nós olhamos para a história da República Brasileira. Lá na chamada República Velha, que também fica conhecida como República Oligárquica. Um pedaço, uma parte da República Velha, a segunda parte é chamada República Oligárquica. E por quê? Neste período que estamos falando, a principal atividade econômica do Brasil era o café. Os homens mais ricos do Brasil eram os cafeicultores paulistas, que vão fazer uma aliança com a elite mineira e vão controlar não apenas o poder econômico, como o poder político da história do Brasil. Logo, nesse período da República, o poder estava concentrado nas mãos de uma minoria, de poucos. Consequentemente, como é que fica conhecido esse período da história da República Brasileira? República Oligárquica. Aplica a mesma ideia aqui para a cidade de Esparta. Todo o poder estava concentrado nas mãos de uma minoria. Logo, a cidade de Esparta era uma cidade oligárquica. Olha só, quando nós estudamos a cidade de Esparta, nós damos ênfase a duas características da cidade de Esparta: a política e a sociedade. E toda vez que você fala da política, qual é a palavra que você deve dar mais ênfase, que você deve lembrar? Oligarquia, governo de poucos. Quando você fala da sociedade, qual é a primeira palavra que você deve lembrar? Militarismo. Exatamente. Ok? Beleza? Dando continuidade, nós vamos para aquela que é a nossa segunda mais importante cidade da civilização grega. A cidade de Atenas. E quando nós olhamos para a cidade de Atenas, qual é a primeira característica que nos salta aos olhos? A política. E quando nós falamos da política de Atenas, qual é a primeira coisa que nós lembramos? Democracia. Porque a cidade de Atenas é o berço da democracia. Foi lá que nasceu o sistema democrático. Mas é óbvio que a democracia em Atenas não surgiu assim da noite para o dia. É um processo. É fruto de uma evolução política. A cidade de Atenas passou por diversos regimes políticos até chegar à democracia. Atenas, por exemplo, já foi uma monarquia. E quando Atenas foi uma monarquia, ela era governada por um monarca, um rei, que recebeu o título de Basileus. No entanto, a monarquia ateniense ela é derrubada pela elite da cidade de Atenas. E a elite ateniense ela era chamada de eupátridas. Lembram da nossa primeira aula? A palavra eupátrida, que significa filhos do pai. Quem eram os eupátridas? Eram aqueles descendentes do pater, que eram herdeiros do poder político e também se apropriaram das melhores terras. Ou seja, formaram uma elite. Na cidade de Esparta, na cidade de Atenas, eram apenas os eupátridas que tinham cidadania, direitos políticos e tinham controle sobre a economia e sobre a política de Esparta. De Atenas. Logo, os eupátridas formavam uma elite na cidade de Atenas, ok? São eles que irão derrubar a monarquia e irão implantar um novo sistema político que alguns livros chamam de república e outros chamam de arcontado. Porque a partir de agora serão eleitos arcontes, que irão governar a cidade de Atenas. No entanto,
Se na cidade de Atenas o poder vai estar concentrado nas mãos de uma elite, os eupátridas, uma minoria, significa que esta república, ou este arcontado da cidade de Atenas, é um sistema oligárquico. E assim como em Esparta, em Atenas, esse domínio da minoria também vai terminar provocando uma grande quantidade de revoltas dos excluídos. Então Atenas precisa também encontrar mecanismos de manter o domínio da minoria sobre a maioria. Na cidade de Esparta, qual o mecanismo que Esparta utiliza? A força, o militarismo. Mas Atenas não era militarista. Então os atenienses irão eleger arcontes, que também podem ser chamados de legisladores. E a palavra legislador vem do verbo legislar. E legislar significa criar leis. Então esses arcontes eram legisladores ou pessoas que iriam elaborar leis com o objetivo de diminuir os problemas e evitar as revoltas. E aí nós vamos destacar aqui 3 principais legisladores em Atenas. Um deles, um cara chamado Drácon. É esse legislador, esse arconte chamado Drácon, que é o responsável pela criação do primeiro código de leis escritas da cidade de Atenas, o chamado Código Draconiano. Até então, as leis que regiam Atenas eram apenas leis orais. Eram aquelas leis baseadas nos usos e costumes, nas tradições, que eram passadas de pai para filho. É o chamado direito consuetudinário, ok? Como as leis eram orais, e só quem tinha cidadania eram os eupátridas, eram eles que compunham os tribunais, interpretavam as tradições e aplicavam as leis de acordo com seus interesses. Isso terminava provocando revoltas na cidade de Atenas. Esse legislador chamado Drácon vai pegar as tradições orais, vai interpretar e vai criar um código de leis escritas que vai ser chamado Código Draconiano. Mas se você observar, ele pegou as tradições e mandou gravar. Significa que ele apenas vai legitimar as práticas que já existiam. Logo, se as leis eram desiguais ou distorcidas, isso vai ficar legitimado. Logo, as rebeliões continuam. E aí vem o segundo legislador, um cara chamado Solon. Esse indivíduo tem muita importância na história política de Atenas. É Solon que vai empreender uma série de reformas na cidade de Atenas. E essas reformas irão servir de base para lá na frente, Clístenes criar a democracia. Então Solon ele é um divisor de águas na cidade de Atenas. Dentre as várias reformas que Solon promove, 2 merecem destaque. É Solon que vai resolver um problema e vai pôr fim à escravidão por dívidas na cidade de Atenas, que era uma instituição que gerava revoltas, já que o escravo por dívida não era o estrangeiro, não foi o cara vencido no campo de batalha, é alguém que mora na cidade, que se endividou e não pôde pagar sua dívida e se tornou escravo. Então isso termina provocando revoltas no meio da sociedade ateniense. Solon vai aprovar uma lei e vai acabar com a escravidão por dívida. Uma outra reforma que Solon promove é promover uma reforma censitária na cidade de Atenas. Até então, o direito de cidadania era dado por nascimento. Quem era cidadão em Atenas? Era o eupátrida, era o filho do pai, era o herdeiro do pater, era quem tinha sangue de pater, era considerado cidadão. Solon vai mudar essa regra. Ele vai pegar a sociedade espartana, desculpe mais uma vez, ele vai pegar a sociedade ateniense e ele vai dividir a sociedade de acordo com a renda. E vai criar um sistema eleitoral censitário, ou seja, de acordo com a renda. Solon faz isso para poder adequar algumas transformações que vinham acontecendo na cidade de Atenas. O crescimento do comércio na cidade de Atenas via enriquecendo os comerciantes. E esses comerciantes passam a fazer parte de uma elite econômica
da cidade de Atenas. No entanto, eles não tinham poder político, porque não tinham nascimento, não tinham sangue eupátrida. Então esses comerciantes passam a reivindicar direitos políticos, a reforma de solo, trocando a cidadania por nascimento para uma cidadania censitária, vai atender a esta elite mercantil da cidade de Atenas. Ok? Então outro destaque entre os legisladores de Atenas é esse cara chamado Solo. As reformas de Solo melhoraram a cidade de Atenas, mas não acabaram com as revoltas. Durante o crescimento dessas revoltas, nós vamos ter alguns indivíduos, alguns políticos, que irão tirar proveito das circunstâncias, irão tomar o poder na cidade de Atenas, implantando uma tirania na cidade de Atenas. Dentre os tiranos que governaram Atenas, o mais importante, o mais conhecido deles, é um cara chamado Pisistrato. Mas depois que Pisistrato morre, os seus filhos, Hípias e Hiparco, eles não conseguem se manter no poder. E um movimento popular, liderado por esse cara chamado Clístenes, vai levá-lo ao poder. Vai fazer com que Clístenes seja eleito arconte da cidade de Atenas. E é Clístenes que vai pegar as reformas empreendidas por Solo, vai melhorar essas reformas, vai aprofundar, vai ampliá-las e vai criar um novo sistema político na cidade de Atenas. Esse novo sistema político chamado de democracia. A palavra democracia é uma palavra composta por dois radicais gregos, demos e cracia. O radical demos, que significa povo. O radical cracia, que significa governo ou poder, significa o quê? Poder do povo, governo do povo. Logo, a democracia é um sistema político em que o povo governa de forma direta ou de forma indireta. Essa é a democracia. Quem cria a democracia na cidade de Atenas é esse cara chamado Clístenes. No entanto, a democracia ateniense, ela precisa ter um olhar um pouco mais detalhado. O exercício da democracia exigia alguns pré-requisitos, algumas regras. Clístenes diz que todo cidadão tem direitos políticos em Atenas. A Assembleia Popular da cidade de Atenas era uma assembleia chamada eclésia. E todo cidadão podia participar da eclésia. O detalhe era quem era cidadão em Atenas. Só era considerado cidadão em Atenas o indivíduo do sexo masculino. Então exclua logo aí da cidadania as mulheres. Um indivíduo maior de 18 anos de idade. Então exclua também os menores de 18 anos. E aquele indivíduo que era filho de pai e mãe ateniense. Você tem que ser um autêntico ateniense. E para ser um autêntico ateniense, você tinha que ter nascido em Atenas. O seu pai tinha que ter nascido em Atenas e a sua mãe também. Quando a gente elimina aqueles que não se enquadram nesses pré-requisitos, ou seja, as mulheres, os menores, os estrangeiros e os escravos, você elimina algo em torno de 90% da sociedade ateniense. Consequentemente, essa democracia da cidade de Atenas era uma democracia olhando para os padrões atuais, oligárquica. Era uma democracia apenas para uma minoria. Mas vale ressaltar que, diferente da democracia brasileira atual, a democracia ateniense ela era direta e ela era participativa. Ou seja, era o indivíduo que ia pessoalmente à eclésia, era ele que discutia os problemas, era ele que propunha soluções e era ele que votava nas melhores propostas. Logo, a democracia ela é direta, ela é participativa. Diferente da democracia brasileira, já que o Enem adora contextualizar e fazer esse tipo de link. Diferente da democracia brasileira, a nossa democracia ela é indireta e ela é representativa. Não é você que vai no Congresso, não é você que vai lá no Senado votar qualquer projeto de lei. Não. Você escolhe
representantes que façam isso por você, que representem os seus interesses. Se é que eles fazem isso. Logo, nossa democracia ela é indireta e ela é participativa. Ou melhor, ela é indireta e ela é representativa, diferente da democracia ateniense, que era direta e participativa. Beleza? Além de criar a democracia, Clístenes vai criar essa lei aqui chamada Lei do Ostracismo. A lei do ostracismo, ela é criada com o objetivo de proteger a democracia de Atenas. Essa lei determinava que caso algum indivíduo representasse uma ameaça à democracia, caso ele tentasse chegar ao poder pela via ilegal, esse indivíduo deveria ser preso, deveria ser julgado pela eclésia e, se condenado, ele teria os seus direitos políticos suspensos e ele era expulso da cidade por um período de 10 anos. Era uma forma, ou foi uma forma, que Clístenes encontrou para proteger a democracia de Atenas. O nome dela é a Lei do Ostracismo. Ok? Pois bem, dando continuidade à nossa aula sobre a civilização grega, o nosso próximo período da história da Grécia é o período clássico. E nós podemos dizer que o período clássico é o período de maior desenvolvimento, é o período de maior expansionismo das cidades e estados da Grécia, é o período de maior crescimento da polis grega. Podemos dizer que o período clássico é a idade de ouro da história da Grécia Antiga. E é nesse período de maior desenvolvimento das cidades gregas que um outro grande império no Oriente também estará em expansionismo. É o Império Persa. O Império Persa vai atingir o seu ápice, o seu período de maior expansionismo, durante o governo do imperador chamado Dario e do seu filho, do seu sucessor, o imperador Xerxes. E é durante o período desse expansionismo persa que o Império Persa tenta dominar as cidades e estados gregas, ocorrendo aí uma série de conflitos entre os gregos e persas. Esses conflitos chamados de guerras médicas, conhecidas como guerras greco-pérsicas, também conhecidas como guerras médicas, chamadas de guerras médicas, porque o Império Persa, no período da sua formação, ele estava dividido, organizado em dois reinos independentes, o reino dos Medos e o reino dos Persas. Por isso que o Império Persa, por ser conhecido por muitos povos da antiguidade como também Medos, essa guerra vai ficar conhecida como guerras médicas. Logo, as guerras médicas foram os conflitos entre os gregos e os persas. Nós estudamos e vimos que a história política da Grécia é marcada pela descentralização política, pela divisão em cidades-estados. Mas nesse momento que estamos falando, no período clássico, as cidades gregas têm um inimigo em comum. Logo, essas cidades gregas irão formar uma aliança militar, uma confederação, com o objetivo de derrotar os persas. Essa aliança militar vai ficar conhecida como Liga de Delos. A Liga ou Confederação de Delos é uma aliança militar encabeçada pela cidade de Atenas com o objetivo de derrotar os persas, onde todas as cidades membros dessa confederação irão contribuir com recursos, com soldados, com armamentos e equipamentos para formar um grande exército e derrotar os persas. No final das guerras médicas, os gregos saem vitoriosos, mas com o final das guerras médicas, o grande vitorioso foi a cidade de Atenas. Mesmo depois de afastar a ameaça dos persas, a cidade de Atenas mantém a Liga de Delos e ela mantém a cobrança de tributos sobre as demais cidades gregas. E a partir de então ela vai usufruir, tirar proveito dos recursos obtidos com a Liga de Delos. Isso vai dar um grande desenvolvimento, um grande crescimento. É o período de maior prosperidade da cidade de Atenas. O estado mais rico da Grécia Antiga passa a ser o estado ateniense. Um dos momentos de maior desenvolvimento da cidade de Atenas corresponde ao governo de um governante, de um arconte ateniense, um cara chamado Péricles. Péricles vai governar Atenas nesse momento de maior glória, de maior desenvolvimento. Esse período vai ficar conhecido como
o século de Péricles. No entanto, esse imperialismo, esse domínio ateniense, vai terminar despertando a rivalidade de outras cidades gregas, especialmente da cidade de Esparta. E essas cidades gregas, encabeçadas por Esparta, irão formar uma aliança militar com o objetivo de desbancar a cidade de Atenas, com o objetivo de derrotar a cidade ateniense. Essa aliança militar é chamada de Liga do Peloponeso, ou Confederação do Peloponeso. É mais uma aliança militar entre as cidades gregas, agora encabeçada pela cidade de Esparta, com o objetivo de derrotar a cidade de Atenas. A partir de então, vai ter início na Grécia Antiga uma série de guerras internas. Só que agora, o inimigo não é externo, o inimigo é interno. São guerras internas entre as cidades gregas. Essas guerras internas vão ficar conhecidas como guerras do Peloponeso. De um lado, nós vamos ter a Liga de Delos, que reúne as cidades democráticas, encabeçadas pela cidade de Atenas. Do outro lado, nós vamos ter a Liga do Peloponeso, que reúne as cidades oligárquicas, encabeçadas pela cidade de Esparta. Ocorrendo aí as chamadas Guerras do Peloponeso. A grande vitoriosa na Guerra do Peloponeso é a cidade de Esparta. As cidades gregas, a partir de então, vão se alternar na hegemonia do domínio da Grécia Antiga. Ora Esparta, ora Atenas, ora Corinto, ora Tebas. Só que o que tem de mais importante nesse momento da história não é quem vai sair vitoriosa na Guerra do Peloponeso, ou nas guerras do Peloponeso, e sim as consequências dessas guerras. As guerras internas vão provocar o enfraquecimento dessas cidades gregas. E esse enfraquecimento político vai terminar favorecendo a dominação estrangeira. Nós vamos ter novamente o Império Persa se projetando sobre as cidades gregas, exercendo novamente influência sobre as cidades gregas. No entanto, o Império Persa não vive mais o seu melhor momento. Não vive mais a sua hegemonia, o seu ápice. Um outro grande império vai surgir nesse momento. É o Império Macedônico. O Império Macedônico, a princípio liderado por um cara chamado Filipe da Macedônia, mas depois que Filipe da Macedônia morre, quem vai assumir o poder é o seu filho, Alexandre Magno, ou Alexandre da Macedônia. E é Alexandre Magno, encabeçando o Império Macedônico, que vai tirar proveito das circunstâncias, do enfraquecimento do Império Persa, das guerras internas entre as cidades gregas, e ele consegue dominar as cidades gregas. E o domínio macedônio vai por fim à história independente da Grécia Antiga. A Grécia vai cair sob o domínio macedônico, iniciando aí uma fusão, uma mistura da cultura macedônica com a cultura grega. Essa fusão, essa mistura das duas culturas que vai ficar conhecido como helenismo. E a partir de então, a Grécia vai cair no domínio macedônio, depois virá o domínio romano, e a Grécia não irá mais recuperar a sua independência. Beleza? Termina assim essa videoaula sobre a história da Grécia. Meus queridos, se de alguma forma essa aula contribuiu para o seu aprendizado, se de alguma forma essa aula foi útil para você, curte aí o nosso canal, dá um like, um joinha e compartilha com os teus amigos para que a gente possa continuar trabalhando e de alguma forma contribuindo nessa caminhada rumo ao Enem. Beleza? Tchau e até a próxima videoaula. Aguardem.